Fala galera, beleza? Paulo Mando do canal Desmontear. Galera, tô com mais um evaporador. Esse da Digital Inverter Technologic Smart Fins da Samsung Design Windfree. O modelo do equipamento é o AR12BV FAAWKNAZ. Cara, é muito detalhe, é muita partes e peça. Você tem que ficar atento às dimensões do equipamento e, principal, o modelo do equipamento. É muito interessante e é muito importante para você ter em mãos, para você adquirir partes e peças. No final do vídeo, vou mostrar para vocês aí como testar sensores e demais erros que acontecem nesse equipamento. Beleza? Continue até o final que tem muita coisa pela frente. Vamos lá. Bom, galera, esse é o evaporador da Samsung Windfree Digital Inverter Technologic Smart Things. Galera, esse equipamento é muito top. Você aciona a função de Windfree e aí o que acontece? O equipamento ele fecha essa aba aqui e fica dessa forma aqui, ó. Ele fica só insuflando. Você não sente a ventilação e ele fica climatizando o seu ambiente fechado, fora o silêncio que produz. Bom, galera, um detalhe muito importante que eu falei para vocês é o comprimento. Tem 81,5, quase 82 centímetros. Então você consegue comprar a turbina, consegue comprar a serpentina, muito fácil aí na internet. O modelo dele é o AR12BV FAAWKNAZ. Você também consegue verificar o modelinho aqui na etiqueta lateral, é muito importante, certo? Aqui você consegue saber a capacidade de refrigeração, que é 12.000 BTUs. Não confunda capacidade com o modelo. Modelo, você consegue comprar partes e peças. Capacidade é a quantidade de refrigeração que o equipamento precisa para tirar do seu ambiente. Aqui também tem a corrente máxima e a mínima, certo? Tem a potência de refrigeração desse equipamento total, o gás refrigerante R410, um gás ecológico, e a quantidade que o equipamento precisa para poder funcionar, que é 820 gramas. Com essas informações, se o gás do equipamento ele vazou, você consegue dar a carga na balança com o equipamento desligado. Você tem uma eficiência maior aí na sua recarga de gás. Beleza? Bom, galera, se você utilizou o equipamento durante 30 dias ou durante um verão, você precisa fazer a limpeza das partes, que seriam os filtros. E se aqui bloqueou de sujeira, você deve limpar. Com isso eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para desmontar esse equipamento passo a passo, beleza? Certo, galera. Vamos chegar no passo da limpeza. Beleza. Se você chegou nessa parte, é o seguinte. Aqui, galera, o equipamento ele precisa de espaço para você poder trabalhar no equipamento. Então, você tem que cumprir as regras do fabricante. O fabricante ele necessita que você deixe uma distância mínima do teto para o equipamento, nas laterais também e na parte de baixo, que você vai ver o porquê, certo? A limpeza dos filtros é muito simples. Você vem aqui, ó, tem uma travinha aqui em cima, ó, você destrava muito facilmente. Aqui desse lado também, você destravou aqui, ó. É muito fácil, destravou, ó. Você precisa elevar um pouquinho para poder tirar. Então, se você encostou o equipamento aqui no teto, você vai ter uma certa dificuldade para poder tirar esse filtro aqui, ó. Se você rasgou ou danificou esse filtro, é muito fácil de localizar. Você vem aqui, ó, e temos o DB, que seria o part number desse filtro. Você consegue localizar aí na internet, que é o DB 6304207A. Com esse DB você consegue comprar esse filtro aqui muito fácil na internet. Certo? Tiramos o filtro e aí o que você tem que fazer? Com a escova de cerda macia, você utiliza um detergente neutro, passa, escova e coloca no local novamente. Não deixe o equipamento funcionar sem esse filtro, porque a serpentina fica exposta. Se a serpentina ela absorver todas as impurezas
durante muito tempo, vai bloquear a serpentina e vai contaminar a sua turbina. Ela vai ficar cheia de fungos e aí você vai ter um problema aí de filtro. E aí você vai ter um problema de insuflação. Com isso, você perde o rendimento do equipamento. O equipamento ele não trabalha da forma correta. Então você só está consumindo energia e não está climatizando o seu ambiente. Bom, galera, se você chegou no momento em que a sua turbina ela perdeu a capacidade de insuflar, então você deve desmontar o equipamento ou chamar um técnico responsável para fazer essa limpeza para você. Bom, primeiramente, desligar o disjuntor, conferir se o disjuntor realmente está desligado, desligar a tomada e você consegue executar com segurança. Beleza. Galera, para a gente poder fazer essa desmontagem é muito simples. Bom, aqui embaixo a gente tem uma cavidade aqui, ó, nesse cantinho. Ela tá meio solta que eu já tinha soltado aqui. E aí tem só trava, tá vendo? Ó, tem umas travinhas aqui. Aqui, essa peça eu chamo de tampa acabamento da tubulação. Ela também tem um código, se você analisar aqui, ó, é o DB6304228A. Com esse DB você consegue comprar essa peça muito facilmente aí na internet. Galera, tirando essa tampa, você consegue já ver as tubulações, a mangueira de dreno. Aqui, ó. Aqui o equipamento ele utiliza de tubulação de 3/8 e 1/4, certo? Aqui você tem que tomar cuidado na hora de apertar, não forçar muito, senão você estoura a flange e aí o equipamento vaza o gás, certo? Beleza, chegamos aqui, temos uma tampa também que a gente deve tirar. Se você quiser tirar para fazer limpeza, beleza, se não, é só tirar o parafuso aqui que você consegue tirar essa tampa. Mas, para mim mostrar para vocês como funciona, a gente tira essa parte aqui, ó, porque isso aqui também suja, né? Ele vai insuflar por esses furinhos aqui e aí vai ser uma quantidade de sujeira aqui acumulada. Você também consegue comprar essa peça muito facilmente aí, utilizando os códigos, ó. Veja bem, é o DB6403470A. Com esse DB você consegue comprar essa tampa aqui, certo? Aí galera, ó, veja que ficamos aqui tudo limpinho aqui. E aqui você consegue também já passar um pano, beleza. Agora se você quer partir para a parte da turbina, a gente tem que desmontar aqui essa tampa aqui que é o painel, beleza. Com a utilização de uma chave Phillips, a gente começa a tirar dois parafusos. Temos um parafuso aqui do lado direito, um parafuso do lado esquerdo. É só soltar aqui, ó. Muito facilmente você solta. Só dois parafusos. Muito bacana, né? Você vem aqui, ó. Elevou. Vem desse outro lado aqui, direito. Também você eleva. Ó, elevou. Travamos aqui. Vem aqui no meio, tem umas travas também, ó. Se você analisar, tem uma trava aqui na bandeja de dreno. Você tirou. E aí, galera, ó, veja bem, ó. Eu tive que elevar essa parte aqui. Se você olhar, o equipamento ele tá nessa reta aqui. Se você encostou no teto, muita coisa aqui você não consegue fazer esse movimento, ó, que é destravar. Você tem que elevar, certo? Essa tampa aqui você consegue também comprar muito facilmente com a ajuda do DB, que é esse aqui, ó. Ó, vamos um. É o DB6403460A. Com esse DB você consegue comprar essa grelha aqui muito facilmente também. Beleza, chegamos na parte da serpentina aqui, ó, que a gente consegue trabalhar também no pincel. Bom, galera, com a ajuda de um pincel, a gente consegue trabalhar aqui e fazer a limpeza também. Com um pincel de seda macia, com um detergente neutro, você vem aqui, ó, passa de cima para baixo, de baixo para cima. Nunca passe a escova ou o pincel da direita para a esquerda
ou da esquerda para a direita, porque você vai amassar o aletado, você vai achar que está limpando, mas você está amassando, e o que vai acontecer? Vai estar bloqueando a serpentina, vai estar a mesma coisa de estar sujo. O equipamento ele não vai conseguir trocar calor, e aí o equipamento vai começar a congelar, produzir barulho de gelo se despedaçando e vai sujar mais ainda o seu equipamento. Vai transbordar de água quando derreter o gelo e vai molhar o seu ambiente, deixando a sua parede muito feia. Então, tomar cuidado com isso. Beleza. Bom, chegamos nessa parte aqui. Você vê que a gente já consegue verificar a aleta defletora aqui. E se você olhar lá dentro, a gente consegue ver também a turbina. Você consegue, com a lanterna do celular, ver se a turbina está bloqueada de fungos. Ela é preta, porém tem umas brechas. Mais para frente eu vou mostrar para você. Bom, para a gente soltar aqui essa bandeja de dreno, a gente precisa soltar os fios dessa parte da placa aqui, ó. Essa daqui é a placa display, ela vai encaixada nesse local aqui, certo? A gente precisa soltar os fios do motor ventilador. A gente tem essa tampa aqui de metal, que você também consegue comprar pelo DB, ele tá bem aqui, ó, mas eu não consigo focar nele por causa da iluminação, ó. Mas tem um DB aqui. Deixa eu ver se eu dei um zoom. Ele consegue captar. DB6107-430A. Com esse DB você consegue comprar essa tampa de metal. Beleza, chegamos aqui na parte que a gente tem que soltar os fios do motor da aleta, que eles seguram aqui na parte da bandeja de dreno, ó. Tá vendo? Ó? A gente solta esses fios aqui, ó, soltamos falta mais um, porque esse equipamento ele trabalha com 3 motores. Ele trabalha com o motor aqui desse lado direito, aqui da aleta defletora, e do lado esquerdo também, ó. Se você analisar, ele tem mais um motor aqui, ó, certo? Da função Wind Free. Beleza, soltamos aqui, a gente já consegue ter acesso à bandeja de dreno. E você tem que tomar cuidado com o dreno aqui, ó. Tem que verificar onde que ele está conectado para a gente poder soltar. Beleza, ele só tem uma trava aqui, ó. Ó, se você analisar, tem um furinho, é uma trava. A gente destrava aqui, ó, destravamos. Aqui também. Pronto, destravamos aqui e já conseguimos tirar. Ó, livrei aqui a mangueira e a gente já soltou aqui a bandeja de dreno. Ela também tem um DB aqui, ó. Eu consigo dar um zoom, ó. Deixa eu virar aqui. É o DB6304222A. Com isso você compra essa bandeja de dreno. Temos a aleta que ela não tem um DB porque tem muito furo aqui, ó. Então a gente não consegue ter acesso ao DB dessa peça. Com a bandeja fora a gente consegue verificar o DB desse motor aqui, ó. É o DB3100371C. Ele vai na aleta aqui, ó, certo? Do lado direito. E a gente também tem o direcionador, que é o DB3100695A. Ele é o responsável para você direcionar para onde você quer que o vento vai. Então ele está aqui no direcionador. Você pode direcionar o vento para a esquerda, para a direita ou centralizado. Beleza, você também consegue swingar ele conjunto com a aleta e o direcionador. Você consegue direcionar e swingar ao mesmo tempo, via a função do controle ali remoto. Desse lado também temos esse motor aqui, ó, que é o DB00371A. Com esse DB você consegue comprar esse motor aqui facilmente. Ele tem um cabo curto e a conexão grossa e tem uma emenda que percorre a bandeja de dreno até conduzir até a placa ali, ó. Beleza. Fechamos.
Ok, bacana. Beleza. Essa daqui é a bandeja de dreno. E também temos aqui, ó, essa é a borracha de dreno. Você consegue direcionar a mangueira de dreno tanto na direita quanto na esquerda e alterando aqui esse tampão aqui de dreno para a água não ficar vazando. Certo, terminamos aqui com a bandeja de dreno. Retirando a bandeja de dreno, a gente já consegue ter acesso à turbina de ventilação. Você consegue verificar detalhadamente aqui, ó, se está bloqueada de fungo e aí você pede insuflação. Eu vou pegar uma turbina aqui para você ver como que fica. Bom, galera, eu localizei uma turbina aqui de um equipamento que ele estava bloqueado de sujeira. Veja o que acontece com a turbina quando não é efetuada a limpeza dos filtros e a limpeza adequada do equipamento. Começa a criar colônia de fungos aqui, ó, e vai bloqueando, ó. Pode ver, ó. Ele vai bloqueando, vai grudando, vai morrendo, vai criando mais ainda. E aí o que acontece? Esse lado aqui já não vai ventilar. Aí aqui no meio, onde tem pouco, ventila. Aqui no canto ventila. Mas essa parte que está totalmente bloqueada de fungos não vai ventilar. O equipamento ele vai começar a congelar, vai perder eficiência e aí você só está gastando energia. Então, galera, a limpeza do equipamento ela é muito importante para que você tenha um equipamento 100% eficiente e que trabalhe de forma correta. Então, sempre tem que fazer a limpeza dos filtros e a limpeza necessária do equipamento. Sempre visualizar aqui se está bloqueado de turbina e se você não consegue fazer esse procedimento de desmontagem, você chame um técnico responsável. Ele vai desmontar o seu equipamento e vai fazer a limpeza necessária para poder funcionar. Fora a garantia do serviço do técnico. Se ele quebrar alguma peça ou tiver alguma falha posteriormente, você tem como cobrar dele. Beleza. Galera, chegamos na parte da serpentina. Veja só, aqui a gente tem um DB também, ó. É o 9624830F. Com esse DB você consegue comprar e adquirir essa serpentina aqui. Beleza. Agora aqui, gente, vamos soltar a placa para a gente poder continuar com o vídeo. Beleza, eu vou soltar o terra. Vamos soltar o terra aqui, porque ele segura na placa. Se não soltar, a gente não consegue tirar a placa do local. Beleza, tiramos aqui. Tiramos o sensor de degelo. Ele tem essa ponta de metal fina, que vai nesse local. E temos esse azul aqui, que é o de entrada de líquido. Ele tem a ponta mais grossa. Então ele só cabe naquele local ali, ó. Tá vendo? Ele não cabe aqui, ele não encaixa. Se você analisar, ele está na entrada aqui, ó, de líquido do evaporador, ó. Ele vai monitorar essa entrada aqui e vai passar para a placa vai mandar para a condensadora se o equipamento precisa ou não de gás. Beleza. Aqui a gente tem que soltar o cabo do motor ventilador. Aqui, ó, tem uma trava. Então a gente solta, tá vendo? Esse plug aqui, soltamos. Aqui dentro tem um parafuso ali, ó, que tá apoiando e fixando a nossa case aqui da placa. Beleza. Para tirar essa case é muito fácil, só tem esse parafuso mesmo. Você joga aqui, ó, para direita e puxa para cima. Puxou para cima, ele tem uma trava aqui embaixo, ó. Veja só, tem essa trava e a trava fixa ali em cima, ó. Fechou. Tiramos, vamos colocar aqui no canto para a gente poder trabalhar nela posteriormente. Agora a gente vai tirar a turbina. A gente vai soltar o parafuso aqui. Bom, para a gente soltar a turbina é muito simples, é muito fácil. Beleza. A gente vem aqui, ó. Ela tem um parafuso interno. Se você girar aqui, ó, vai girando, vai ter uma cavidade. Você já consegue localizar esse parafuso e é só desapertar ele. Ó, desapertamos ele e aí, ó, você vê que ele tá solto do motor. Beleza. Aqui do lado esquerdo você tem dois parafusos
Veja só. Aqui em cima temos um parafuso também. E aí, galera, ó. Você levou, você já consegue ter acesso à borracha mancal ali. Deixa eu pegar aqui e recolher o assistente. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Com isso, ó, a gente já consegue levar a serpentina e livrar aqui. E a gente tem a borracha mancal. Ela serve para poder diminuir a vibração da turbina e estabilizar ela, certo? Você tem que sempre ficar atento à lubrificação dessa borracha mancal, porque se ela tiver sem lubrificante, ela trava aqui e não deixa o ventilador girar. Beleza. Aqui a gente já consegue sacar a turbina, ó. Só puxando. E aí, com a ajuda da Philips, você vem aqui e destrava do motor ali, ó. Beleza, destravamos. A gente já tem acesso à turbina. Vem aqui, aperta esse parafuso. Quando você aperta o parafuso, você se livra de um problema maior, porque na hora de você bater a VAP aqui, o parafuso ele solta e some. Você não acha mais. Beleza. Aqui desse lado, a gente tem o DB também dessa peça, DB9402933B. Com esse DB aqui você consegue comprar essa turbina aqui muito facilmente. Aqui a gente tem o diâmetro dessa peça, que é 106,5. Deixa eu pegar o assistente aqui para a gente medir o comprimento dela. Ela tem 59,5. Se você analisar, a nossa serpentina também tem isso, ó, 59,5 aqui, dialetado do azul para cá, ó, certo? Então, a referência da serpentina é a sua turbina, nesse modelo da Samsung, ok? Certo? Agora aqui, galera, a gente já tem acesso a muita coisa aqui que a gente consegue fazer uma limpeza legal, sem danificar muita coisa. A gente retira o motor ventilador para a gente não danificar ele, porque ele tem um rolamento e tem graxa. E aí o que acontece? Esse rolamento ferrugem começa a fazer barulho aqui no ambiente do cliente. Aí você vai ter que trocar esse motor ventilador. Então a gente solta um parafuso que tem aqui, que é da serpentina. Soltou, ela está totalmente solta. A gente consegue tirar aqui esse fio. Tiramos o fio, já livramos, que é esse apoio, suporte do motor aqui, ó. Ele parece uma calha também, que ajuda a eliminar a água e cair dentro da bandeja de dreno. Ele também tem um DB, ele tá bem aqui, ó. Mas aí, a gente não vai conseguir visualizar, por causa que tá na mesma cor da peça e a iluminação não ajuda, ó, certo? Mas, deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu ver se dá para ler aqui, ó. É o DB 6342115A. O DB dessa peça aqui, se você precisar, tá na mão. O motor ventilador também tem um DB, que é o DB31006994A. Consegue comprar esse motor aqui, ó. Beleza. Agora aqui, galera, para a gente ficar completo nessa desmontagem, você consegue sacar essa base também, sem precisar soltar a tubulação. Você só precisa ficar atento em prender essa serpentina no suporte, né, via arame. Sempre tem que ter um aramezinho aí na mala, para você poder prender aqui e prender no suporte. A gente tem essa parte aqui, que a gente precisa soltar ela. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Ó, você vem aqui, ó, soltou, ó, destravou aqui, aqui também tem uma trava, destravou, aqui, elevou, você também tem essa peça, ó. Tem um DB aqui também, ó, que é o 6107413A. Você
consegue comprar esse suporte da tubulação aqui. Ela prende a tubulação, antigamente era por trás. Então o que acontecia? Com a proteção aqui, seria a proteção térmica, ela, na hora que você fixava na parede, ela forçava o equipamento para frente e aí dava a impressão que o equipamento estava fora da parede. Então eles mudaram, eles colocaram para dentro, então o equipamento fica certinho na parede e você não tem essa impressão aí mais. Então para a gente sacar essa serpentina do local, a gente tem que girar ela para frente. Você gira ela para frente, que aí você consegue livrar ali, ó, que é a base da serpentina. Ó, tem uma certa dificuldade que eu tô com a mão só, mas girou para frente e aí você saca aqui a base da serpentina. Você também consegue encontrar o DB dessa base aqui, ó. É o DB6107422A. Você consegue encontrar essa peça. Aqui também tem o DB, ó. Você consegue também, que é o DB9407968A. Beleza. E aqui a serpentina. Temos aqui todos os detalhes dela. Se você analisar, ela tem essa parte preta aqui, ó. Que tem também um DB, ó. 9624831H. Você compra essa parte preta aqui. Beleza? Bom, galera, essa parte de desmontagem a gente termina. E a gente vai montar aqui as partes de eletrônica para a gente poder testar. Bom, galera, chegamos aqui na parte de teste dos componentes aqui da placa, motor ventilador, sensores. Beleza? Ó, eu vou mostrar para vocês qual que é o modelo de placa que esse modelinho de equipamento utiliza. Eu utilizo, ó, o DB920504-3D. Esse é o modelinho de placa que esse equipamento utiliza. A placa display já vem acoplado o módulo Wi-Fi, é junto, tá? E ela tem esse código aqui, ó, DB, ó, DB9205040K. E o motor ventilador, que a gente já viu no começo também, que é o DB3100694A, certo? A placa display, ela utiliza esse rabicho aqui, tá direto aqui na placa display, certo? Caso esse cabo tenha oxidado, você deve comprar o rabicho inteiro, ó, que já vem o conjunto de sensores de ambiente, de gelo e o de entrada de líquido, e também o de monitoramento de umidade que esse equipamento ele possui. Então você tem que comprar esse rabicho completo, beleza? Bom, eu tenho um outro vídeo, eu vou complementar com esse daqui, é outro modelo, mas utiliza os mesmos componentes e eu vou utilizar esse vídeo, beleza? Vamos seguindo aqui com os testes. Bom, galera, camisa limpa aqui, tudo organizado. Já liguei a placa aqui na tomada, apresentou pra gente o erro C154. Beleza. Isso indica que o motor ventilador ele está em curto, está travado ou não está rotacionando. Então a placa detectou essa falta de rotação e aí apresentou para a gente o erro C154 no painel. Galera, tô com esse dispositivo aqui, o teste de motor BLDC 310 volts. Veja só, isso é um equipamento muito top para você testar os motores ventiladores aí de qualquer marca aí que tenha pinos de 5 fios aqui, ó. Se você analisar esse BLDC aqui da Samsung, ó, tem 5 fios com esse vermelho aqui e você tem que tomar cuidado. Ele é o que vai receber os 310 volts. Então você não pode errar a posição aqui, ó. Veja só, se você colocar nesse primeiro da direita, você vai ver que o fio azul que vai ficar na posição de 310 volts. Nesse primeiro aqui da esquerda, se você posicionar, você vai ver que o fio vermelho ele está na posição 310 volts, que está todos marcados aqui do lado direito na plaqueta ali, ó. Veja só, no lado direito, os fios 310 volts ali, ó.
É aí que recebe a tensão. Beleza. Galera, para a gente ver isso aqui funcionando, é muito simples. Veja que está desligado da tomada. Veja só, está desligado lá. E aí que eu vou conectar o motor ventilador. Eu vou posicionar o fio vermelho na posição correta, certo? Posição correta aqui. Fio vermelho no 310. Sempre conferir antes de você ligar na tomada. Vou ligar na tomada. Veja só. Acendeu aqui o LED vermelho da tensão 310 volts e o motor não girou. O motor BLDC, ele precisa de uma tensão de partida. Então a gente vai acionar aqui essa partida com esse botãozinho aqui, ó. Veja só que ele está liberando a rotação do motor, ó. O motor está girando aqui, ó. Com tudo, vou diminuir aqui. Luzinha verde apagou. Beleza, a gente já vê que o motor está funcionando. Então o problema está na placa. A gente vai fazer o teste lá na placa, certo? Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês o porquê que você não pode sacar o motor ventilador diretamente aqui sem desligar a tomada. Com a ajuda do nosso multímetro aqui na tensão DC, eu coloquei na tensão mais alta para a gente proteger o equipamento de não sofrer aqui uma alta tensão. Então, o borne vermelho com o fio vermelho e o borne preto com o fio preto. Veja, o motor ele já está recebendo a tensão 310 ali, ó, certo? E não está girando. Para ele girar, que nem eu falei, ele precisa de tensão de partida para ele poder liberar. Galera, antes de mais nada, se você for desconectar esse motor, você deve desligar da tomada. Veja que eu vou desligar lá, ó, e o equipamento possui ainda tensão, mesmo que pouca. Quando você sacar da placa, você vai queimar o motor e vai queimar a sua placa também. Então, prestar atenção, sempre desligar do disjuntor para poder fazer qualquer manutenção no seu equipamento. Não tenha muita confiança e desliga o disjuntor. Você vai trabalhar com segurança. Beleza? Que a gente está fazendo a coisa certa, a gente tem que testar a placa do cliente. Eu removi esse borne aqui, ó, é de um motor velho que eu tinha aqui, removi para você testar ali com segurança, ó, porque ali fica exposto, né? Então, você precisa testar os fiozinhos ali para você saber o que está acontecendo. Então, esse borne aqui ele vai criar umas cavidades ali, ó, que você consegue colocar no seu multímetro, ó. Veja só, vou encaixar aqui, ó. Pronto, encaixei, ó. Ele separou ali as cavidades e a gente consegue colocar as pontas de prova. Isso aqui ajuda muito na hora de você for fazer o teste. Se a gente olhar o motor, o fio vermelho ele está lá em cima, a gente pula uma casa. Se você analisar, ó, o fio vermelho ele está aqui em cima e o fio preto pula uma casa, é ele. Beleza. Novamente a gente coloca o multímetro na escala maior. A gente vem aqui, ó, colocamos o multímetro e por uma casa colocamos a outra ponta de prova. Você vai ver que a placa está mandando os 310 volts, certo? Agora para a gente testar o giro do motor na placa, é muito fácil também, é muito simples. Você muda o fio vermelho para o lado aqui, ó, que é o fio branco. Esse daqui é onde que vai receber as tensão de giro, certo? Se você analisar, ó, tá mandando a tensão aqui, mas só que o motor não tá girando. Beleza, ok. Você já identifica aqui que essa placa tá boa. Caso você fez o teste e não teve os 310 e não teve essa tensão de giro, você condena a placa. Aqui eu estou mostrando que a placa tá boa e tá mandando a tensão. Bom, galera, eu desliguei aqui a placa porque estava mandando ainda a tensão de giro, porque deu erro, né? Quando tá dando erro, ela libera a tensão de giro para o motor destravar. Beleza, desliguei ali da tomada, zerou. Vou ligar novamente na tomada, ó. Tá zerado aqui. Tá mandando os 310 volts. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá mandando a tensão aqui de 310, fio vermelho. Beleza, vamos mudar aqui pro fio branco. Veja só, tá zerado
beleza? Ali, ó. Para você ativar essa tensão, o que você faz? Você liga o equipamento no disjuntor lá ou na tomada, liga o equipamento para ele poder funcionar. Veja só, já liberou ali a tensão de giro do motor, certo? E aí o equipamento ele vai detectar que não tem o motor ventilador e vai mostrar o erro para a gente aqui no painel. Ó. Veja só, erro C154, indicando que o motor ventilador ele está ruim. Se você fez esse teste e a placa, mesmo assim, não emitiu sinal de giro, então a placa está com problema. Você veio com o teste do motor aqui, testou, beleza, deu tudo ok, cara, 100%. Você vem aqui, ó, um teste também que você pode fazer é colocar no modo aqui, ó, diodo e apito sonoro. Espera aí, deixa eu selecionar aqui, diodo e apito sonoro. Quando você encontrar um culto, ele vai apitar. Beleza, o principal teste que você tem que fazer no motor, para você saber se ele está em culto, é isso aqui, ó. Na linha aqui de 310 volts, você coloca o multímetro, ó. Coloquei o multímetro, não dê nada, você inverte o fio, ó. Coloca o fio preto com o vermelho. Bom, coloquei ali o fio preto com o vermelho. E aí, o fio vermelho aqui, ó, no preto. Veja que acendeu a luz ali verde. Esse multímetro tem essa função. Se tivesse em culto, ele acendeu o vermelho. Aqui tá dando uma tensãozinha correspondente ao diodo. Beleza. E aí você testa a partida também. Você vem aqui, ó. Deixa eu colocar o fio aqui. E vou tentar achar aqui, ó. Veja só. Deu uma tensãozinha também, ó. Que eu medi ali no fio branco com o preto. Então, se não deu nada, não apitou nada, fez esse barulho aqui, ó. Se fez esse barulho aqui com o vermelho, veja só, é que tá em curto. Beleza, você fez o teste, o motor tá 100% ok, então é só a placa da evaporadora que tá ruim. Lembrando que esse teste aqui do motor é quando você não tem esse teste aqui de motor BLDC, ok? Então, ótima compra aqui. Você pode comprar, vou deixar o link aí na descrição. Você pode comprar do meu Mercado Livre aí, beleza? Bom, galera, voltando aqui com o vídeo, a gente vai testar os sensores para ver qual erro que apresenta. Beleza, vou ligar aqui na tomada. Liguei na tomada. E o próprio equipamento ele já detecta esse problema e informa para a gente. Está dando C123. Esse erro é ocasionado pela falta ou a quebra desse sensor aqui, ó. Ele é o sensor de degelo. Ele tem a pontinha mais fina aqui, ó, tá? Não confundir com esse aqui. Ele é mais grosso e vai lá na entrada de líquido. Ele que faz o monitoramento da entrada de líquido no evaporador. Beleza. Galera, dando esse erro, a gente precisa confirmar se a placa está mandando a tensão correta para esse sensor, certo? O que a gente precisa? Um multímetro na escala de DC aqui, ó. Vou deixar no modo 60 e vou plugar lá na placa lá para a gente ver qual a tensão que está mandando. Ó, veja que eu tô com um sensor aqui, porém, o que acontece? Eu peguei e tirei uma perninha do sensor para simular como se ele tivesse aberta. Então, medindo aqui na placa, ela está mandando 5 volts de trabalho para o sensor, então a placa está ok. Ok, a gente vai fazer o teste da escala ômica do sensor. Vamos lá. Bom, já aqui com o sensor com as pontas de prova plugado, a gente vê aqui uma escala ômica de 13.7 ou de 13.6. Se você olhar aqui, ó, eu uso esse termômetro ambiente aqui, ó, tá dando 17.3 de temperatura ambiente, que esse sensor ele está. É isso que você tem que entender. Se você vir na tabela ômica aqui, ó, 16, entre 16 e 17, veja que está dentro da escala ali, ó, 13.7 ali, ó.
16 e 17 ali, certo? Esse sensor ele foi fabricado numa temperatura de 25 graus, que é a temperatura base. Você vem aqui, ó, 16 e 17, está dentro da escala de 14 e 13 ali, ó, que é o que a gente tem aqui no nosso multímetro, beleza? Então, galera, tudo indica que esse sensor tem uma escala ômica de 10K, certo? Eu tô com essa tabela de 10K ohms, então a gente consegue ter esse parâmetro exato. Veja que a temperatura ambiente que está o sensor altera os valores para você verificar a faixa correta, porque você vai achar que é um sensor de 15K, sendo que é um sensor de 10. A gente está numa temperatura diferente aqui. O ideal seria você usar uma xícara ou um copo com água, você coloca os dois sensores, o sensor da máquina e o sensor ambiente ali junto para você ter a temperatura estabilizada. Aí você vem na tabela e localiza certinho. Dessa forma você consegue, mas você não pode ficar tocando na ponta do bulbo aqui, porque você vai alterar a temperatura do bulbo e lá você não alterou. Então fica diferente as temperaturas e vai dar um valor diferente do que você está medindo, beleza? Com isso a gente finaliza aqui o erro que apresentou e a gente vai partir para o outro sensor aqui para fazer o teste legal. Bom, galera, partindo para o outro sensor, ele é esse daqui, ó. Ele é da ponta mais grossa e ele é responsável por fazer a leitura de entrada de líquido no evaporador. Ele vai controlar essa entrada aí para que o equipamento ele funcione com todas as funções corretas, beleza? Alta tecnologia aí da Samsung, beleza. Galera, apresentou no nosso painel o erro C122. Isso está indicando que esse sensor aqui de fio azul, ele é o responsável e está dando esse defeito. Ele pode estar danificado, aberto ou fora do local, porque eu estou simulando aqui que ele não existe. Para a gente fazer o teste, a mesma coisa, você vem aqui, faz o teste de tensão na placa, veja se está dando tensão. E um detalhe, quando tiver plugado o sensor, ele vai dar um valor diferente. O valor exato que a placa emite é 5 volts, tem que dar 5 volts ali sem o sensor, ok? Tirou a perninha, vai lá, faz a medição, 5 volts, ok? Beleza, agora a gente vai testar a resistividade ôhmica desse sensor. Então, galera, com as pontas de prova aqui conectada no sensor aqui de fio azul, que é esse de ponta grossa, que é o responsável por fazer a leitura de entrada de líquido, a gente tem uma resistividade ôhmica de 13,6 e uma temperatura ambiente de 17,5. Novamente, olhando a tabela, você vai verificar que está dentro dos parâmetros do sensor, indicando que esse sensor foi fabricado na temperatura de 25 graus de resistividade 10K. O sensor de entrada de líquido desse equipamento é de 10K, beleza? Agora a gente vai partir para o outro sensor para a gente já agilizar aqui e finalizar esse vídeo. Vou plugar aqui, eu já soltei aqui, aproveitei, soltei. Ele é esse aqui, ó, de pontinha preta aqui resinada. Vou plugar aqui na placa. Vou ligar o equipamento. Pronto, galera. Emitiu no painel o erro C121, indicando que o sensor ambiente ele está danificado, aberto ou corrompido. Então, você tem que fazer também o teste. Vai aqui na placa, faz o teste de tensão, saca ele fora, é muito fácil de sacar. Saca ele fora aqui, faz a medição no borne, vê se está mandando 5 volts. Não se esqueça com o sensor. Vai dar uma outra tensão e sem o sensor vai dar a tensão real que a placa está mandando. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o teste de resistividade ôhmica. Veja que eu desliguei e ficou um tempinho ainda ligado. Então você tem que tomar cuidado antes de pôr a mão aqui para não levar um choque. Bom, galera, com o sensor aqui de fio preto, ponta resinada preta, multímetro ali plugado, o nosso multímetro detectou uma resistividade de 13,9. Então, conforme eu te falei, está próximo dos 14 graus ali, ó. Então, a resistividade muda. Está entre 13 e 14 de resistividade, não é isso? Olha, ó. E a temperatura de 17,6
você vem aqui, entre 17 e 18, você vê ali a resistividade certinha. Beleza. Com isso a gente detecta que esse sensor ele tem uma resistividade de 10K, porque ele foi fabricado na temperatura de 25, resistividade ali conforme a tabelinha, você já tem o valor exato desse sensor. Caso ele esteja fora desses parâmetros, muito fora, você tem que trocar esse sensor, certo? Ou os demais sensores que eu mostrei nos episódios anteriores. Então você tem que fazer o teste tanto na placa quanto no sensor. Você identifica o que está com problema, se é a placa que está deixando de mandar atenção ou se é o sensor que está ruim. Beleza? Galera, esse sensor aqui, ó, é o de umidade. Ele detecta a umidade ambiente do equipamento. Então, com ele aqui, eu não vou fazer muito teste nele porque ele já é um componente aqui de leitura, né? Não é igual a esses sensores que é resistividade. E aí, galera, é o seguinte, se por acaso você precisa trocar esses sensores, você tem que comprar o rabicho inteiro, ó. Ele é acoplado em todo o rabicho. Ele tá junto aqui com o cabo da display. Se você precisar também trocar esse cabo aqui da display, porque oxidou por causa da umidade, então você tem que comprar esse rabicho inteiro aqui, ó. Você consegue comprar muito facilmente aí na internet. Beleza? Bom, galera, isso aqui é só o mais. O teste de comunicação eu não vou fazer porque eu não tenho a placa da condensadora. Então fica inviável estar fazendo alguma coisa aqui sem ter um parâmetro da parte de fora. Ok? Já fiz o teste do motor ventilador, mostrei para vocês aí como funciona, como testar. Já testei os sensores. E aí, galera, é só alegria. Sempre recomendando aí boas práticas, sempre desligar o disjuntor antes de qualquer funcionamento. E o ideal seria você verificar todos os componentes antes de trocar. Isso não é recomendação, é um teste simulado. Então eu estou simulando com o equipamento funcionando, componentes funcionando, então você já tem uma base de como funciona. O que tiver fora do padrão, você já sabe que está ruim. Beleza? Galera, canal Desmontear, Paulo Mandu. Deixo o meu abraço aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.